Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 24. Marcos capítulo 7, a partir do verso 24. Então partiu Jesus daquele lugar e foi por os arredores de Tiro e de Sidom, e entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse. Jesus queria descansar, amigos. Todos nós precisamos de descansar de vez em quando, não é verdade? Então Jesus foi para o estrangeiro, ele saiu de Israel. Ele foi para a região de Tiro e Sidom. Onde fica Tiro e Sidom? Fica no Líbano. No Líbano, você quer achar Tiro e Sidom, vá ao Líbano. Chamava de Ciro-Fenícia, porque a Síria, até hoje, a Síria tem influência no Líbano. A Síria, é porque a Síria teve guerra nos últimos 5 anos, mas a Síria mandava no Líbano até recentemente. Jesus vai para aquela região, para se afastar um pouco, poder estar com... Levou os apóstolos. Quando a gente viaja com os 12, a gente não descansa muito. A descansa um pouco. Então, ele foi para Tiro e Sidom e entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse. Ou seja, ele não queria ter agenda naquele lugar. Porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo. Espírito imundo é a mesma coisa que demônio. A sua filha pequena, eu estou lendo a Bíblia na versão King James atualizada. A sua filha pequena estava com um demônio, com um espírito imundo. Essa mãe se chegou e se atirou aos pés de Jesus. A mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia. Como assim era grega? Ela não morava lá na Fenícia, hoje nós chamamos de Líbano. Sim, mas ali ela devia ter a religião dos gregos, devia ter sido criada debaixo da cultura e da religião grega, dos gregos, com seus muitos deuses. Mas ela vem agora e se atira aos pés de Jesus e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Verso 27. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz, o demônio já saiu da sua filhinha. Ao retornar ela para casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigos? Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Como pode uma criança ficar endemoniada? Como pode uma criança ficar endemoniada? O texto bíblico conta de uma criança, uma filhinha, uma criança. E a Bíblia fala uma vez, e fala 2 vezes, e fala 3 vezes, que a criança estava possuída por um demônio. Por um demônio. Possessa. Como pode? Porque demônios são capazes de possuírem crianças. Quem escreveu isso era um ignorante? Será que Marcos era um ignorante? Será que Marcos era um ignorante? Não sabia o que estava dizendo? Claro que sabia. O que está escrito aí é o diagnóstico correto. A criança era endemoniada.
E Jesus Cristo, então, abre a agenda para atender uma mãe desesperada, porque a sua filhinha, a minha filhinha, a sua filha pequena, a Bíblia diz, não era criança, adolescente, era criança, possuída por um demônio. Como pode? Deus criou seres humanos que se rebelaram contra Ele. A maioria dos seres humanos vive na rebeldia contra Deus. Mas Deus criou também anjos, e uma parte desses anjos também se rebelou. Esses anjos que se rebelaram são chamados de demônios. E hoje nós temos seres angelicais que servem a Deus, que adoram a Deus. Temos demônios que, por causa da rebeldia dos homens, homens e demônios convivem nessa terra. E temos os seres humanos. Há seres humanos que se parecem com anjos, há seres humanos que se parecem com demônios. Os seres humanos se dividem entre seres humanos que se afinam com anjos, seres humanos que se afinam com demônios. Até crianças. Como faz para libertar uma criança que está possessa? Meu Deus, vê se isso é tema para se pregar domingo à noite numa igreja. Mas não é Bíblia? Não é Bíblia? Não é Bíblia? Pois é esse o tema que nós vamos tratar. Domingo que vem, você volte. Olha, parecendo novela, né? Domingo que vem, não perca, esse assunto voltará. Não é mesmo? Meu Deus do céu, como esses demônios são terríveis. Criança pequenininha. A mãe vivendo lá na Fenícia. E a religião grega dela não tinha solução para isso. Mas ela ouve dizer que Jesus, o Messias de Israel, estava no seu território. E ela consegue, com muita insistência, ela muda a agenda de Jesus. Jesus é tão bom que ele é capaz de mudar a agenda dele por causa de um ser humano. Mesmo um ser humano que não é ainda do seu rebanho. Não é mesmo? Os demônios são tão sujos que você tá a par do que está acontecendo no Brasil. A partir de Goiás, de uma pessoa cujo nome é o nome de um apóstolo composto com a expressão de Deus, que durante 40 anos estava dando uma de canal de entidades para fazer curas no estado de Goiás. Todos estão sabendo do que eu estou falando? É um escândalo que está correndo aí no Brasil, no mundo todo. Um homem que há 40 anos se apresenta como sendo canal de entidades, de espíritos, para só fazer coisas boas pelas pessoas. E agora cai a máscara, porque são 300 mulheres já dizendo dos abusos, histórias horríveis. Que entidades são estas? Como podem? Como pode? Que entidades são essas que se fazem passar por gente boa, que quer ajudar, que quer curar, mas na verdade são capazes de atormentar até crianças. Como que se liberta uma criança? A mãe vai desesperada para Jesus e minha filha é atormentada. E o que a minha filha tem não é coisa que psiquiatra resolve. É um demônio que está na minha filha. Liberte a minha filha. Tem um bispo chamado Clemente, da igreja, de muitos anos atrás. Inclusive um livro que ele escreveu, ele era de Roma, Clemente de Roma. Obras que ele escreveu existem até hoje e tem valor. É um dos pais, dos patriarcas da igreja antiga. Ele escreveu que a filhinha dessa mulher se chamava Berenice.
e que o nome da mãe era Justa. Justa, a mãe, Berenice, a criança. Então é o registro que nós temos de alguém muito antigo da igreja que sabia informar até os nomes dessas pessoas. Pois a mãe vai desesperada buscar ajuda para sua filha. Esse é o único caso de criança endemoniada no Novo Testamento? Não é o único. Se você olhar, Marcos capítulo 9, vira a página da sua Bíblia. E essa história não está só em Marcos, mas também aparece em Mateus, mas também aparece em Lucas. Os 3 evangelistas contam a história da criança endemoniada. Das crianças endemoniadas. Marcos capítulo 9, verso 17, diz: um homem no meio da multidão replicou, estou lendo na King James atualizada: mestre, trouxe-te meu filho, que está tomado por um demônio, que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, ele arranja os dentes, ele fica todo enrijecido. Verso 21. Jesus perguntou para o pai: há quanto tempo isso está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância, desde pequenininho. Verso 22. Muitas vezes esse demônio tem jogado o meu filho no fogo, tem jogado ele na água para matá-lo. Desde a infância eu convivo, o pai diz, com esse demônio tentando matar meu filho. E eu vim pedir ajuda para os teus discípulos e eles não conseguiram lidar com isso. Se o senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. Foi o que o pai falou para Jesus. Meu Deus do céu, que coisa terrível, que coisa terrível. A história, essas 2 histórias mostram que coisa terrível é a ação de demônios, inclusive contra crianças. A resposta que Jesus Cristo dá para a mãe Sírio-Fenícia é: não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não é certo tirar o pão dos filhos, da mesa dos filhos, e dar para os cachorrinhos. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente pode ficar até escandalizado com Jesus. Ele chama quem não era judeu de cachorrinho. Na verdade, os rabinos, os judeus, chamavam quem não era judeu, não era de cachorrinho, era de cachorrão mesmo. Qualquer rabino, Jesus era rabino, Rabone até ele foi chamado. Qualquer rabino, qualquer judeu chamava gentil de cão, de cachorro. Jesus Cristo suaviza, dizendo: não é certo tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Ele estava dizendo da missão que ele recebeu de vir aos judeus e através dos judeus chegar ao planeta todo. A missão de Jesus era salvar os judeus. Qualquer gentil que naquele momento viesse pegar carona naquela bênção, seria como o cachorrinho querendo comer a mesa. Não tinha chegado o tempo, exatamente o tempo dos judeus começa em Pentecostes, o tempo dos gentios começa em Pentecoste. O Pentecoste é o desatar para que então os gentios, todos os gentios, também conheçam a salvação de Deus em Jesus Cristo. Então o pão veio para os filhos de Abraão, os descendentes da promessa diretos. Depois chega a hora dos cachorrinhos. Tem cachorrinho que é tão educado que ele sabe que depois que a família come, chega a hora dele. Tem cachorrinho atrevido que fica pedindo comida. O meu finado Billy, que deixou muita saudade, ele muito esperto, ele deitava a cabeça na minha perna quando eu estava comendo e me olhava nos olhos com ar de piedade.
para que eu me compadecesse dele. Então, deitado, olhando com cara de coitadinho, porque ele sabia que pressionar com latidos, com gemidos e com rosnados não me convencia. Mas com cara de coitadinho, eu sempre dava alguma coisa para ele. Então, esperto, essa era a técnica dele. Porque ele não queria esperar a hora, e ele queria comer o que a gente comia da mesa, não queria comer aquela ração horrorosa que os cachorrinhos são obrigados a comer. Então, Jesus repete aquilo que os judeus todos sabiam, da condição dos gentios. Não é certo tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas Jesus chama de cachorrinhos. Cachorrinho, fofinho. A mulher, a Bíblia diz que quando ela chegou diante de Jesus, Marcos diz, ela se ajoelhou aos pés do Senhor. Ela se ajoelhou aos pés do Senhor e clamou. E ela, quando ouve essa palavra de Jesus, ali ajoelhada aos pés de Jesus, ela diz, mas Senhor, os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E essa palavra revelou muito para Jesus. E Jesus diz para ela assim, por causa dessa tua resposta, pode voltar para casa, o demônio já deixou sua filhinha. Por causa dessa tua resposta. Irmãos, o que significa isso? Como que a menininha foi liberta? 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 Jesus Cristo não expulsou o demônio da menininha. Ele nem foi na casa, a não ser que ele tenha agido por telepatia. Ele não disse nada em relação à menina. Tudo que ele falou foi, a menina já está liberta. Ele não disse, a menina ficará liberta, ou a menina está sendo liberta. Por causa da tua palavra, sua filha está liberta. Já está liberta. Não foi Jesus que libertou a criança. Foi a mãe. Criança fica possessa por causa dos pais. Criança é liberta se os pais forem libertos. A cobertura das crianças são os pais. Quem dá brecha para demônio entrar em vida de criança são os próprios pais. E quem fecha a brecha são os pais. Por causa da tua resposta, a tua filha já está liberta. Pode ir. Eu não preciso fazer nada. Por causa da tua resposta, não só a resposta por palavras, mas a resposta por atitude. O que você fez, a resposta que você me deu, pode voltar a tua filha. E quando chega lá, a filha está jogada na cama. Porque o demônio saiu com raiva. A Bíblia faz questão de dizer que a criança foi jogada na cama. Porque o demônio teve que sair com raiva. Não tinha mais lugar na vidinha da pequenina. Por causa do que a mãe, da posição que a mãe assumiu. Quantos estão me entendendo? Amém. Por que aquela criança foi liberta? Porque ela agora tinha uma mãe crente em Jesus. O que faz uma criança ser protegida de demônios? Por que demônios não podem tocar? Porque é uma proteção espiritual. Quando o pai, quando a mãe, de preferência os dois, mas pelo menos um, é do Senhor, serve o Senhor, o inimigo não pode tocar. Você está entendendo? Agora, quando os pais não são do Senhor, as crianças ficam à mercê. Como que se liberta uma criança? Pelos pais. Tem criança possessa? Se tem, é por causa dos pais. Pois pelo amor de Deus, se depender de você, teus filhos estão protegidos ou estão expostos? Como estão seus filhos? Como estão seus filhos?
Protegidos ou expostos? O que aquela mulher fez de especial para Jesus dizer: pode voltar, pode ir, tua filha já está liberta, eu não preciso fazer nada, você fez o que precisava. Veja que a mulher se joga aos pés de Jesus. Você sabe que Marcos colocou o mais importante. Irmãos, se os evangelistas fossem colocar todos os detalhes, a Bíblia ia ser muito maior. Então, cada evangelista tem que resumir a história. Mas a gente junta as narrativas e a gente sabe que a mulher ficou gritando, pedindo uma chance, que Jesus Cristo fazia de conta que não era com ele. E a mulher insistia, gritava, e ela não tentou só uma vez, ela passou um tempo longo gritando que precisava falar com Jesus. Os apóstolos intercedem em favor dela. Será que o senhor não pode abrir um espaço na sua agenda para atender essa mulher que não para de gritar pedindo a sua atenção? É como se Jesus estivesse testando aquela mulher. Ok. Deixa ela vir. E quando a mulher então tem a chance, o que ela faz de imediato? Se ajoelha aos pés dele. E como que ela chama Jesus? Senhor. Kyrios. Senhor. Veja que o pai do menino possesso de Marcos 9 chama Jesus de mestre. Professor. Professor. Eu tenho um filho endemoniado. Mas essa mulher se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, liberta minha filha. Senhor, liberta minha filha. E diante da história, no verso 28, ela diz de novo: sim, Senhor. Até os filhotes dos cachorros, debaixo da mesa, comem das migalhas. Sim, Senhor, eu entendi. A minha posição é a de cachorrinho. O Senhor veio para os filhos e eu sou o cachorrinho pedindo uma migalha. Meu Deus, o demônio não pode mais ficar na sua filha porque você se colocou na posição certa diante de mim, se humilhando e crendo em mim, diz Jesus. Se você quer proteger seus filhos e proteger sua casa, creia em Jesus, se humilhe diante dele, se renda a Jesus de verdade. Não adianta só gostar de Jesus, não adianta só achar ele incrível, tem que se prostrar diante dele, tem que declarar ele como o Senhor da sua vida. Quando aquela mulher chamou de Jesus de Senhor, ela estava dizendo: eu, escrava, tu és Senhor, eu, escrava, tu és Senhor, eu, escrava, tu és Senhor e eu sou escrava, eu sou serva, tu és Senhor e eu estou debaixo da tua autoridade, tu és Senhor e eu estou debaixo do teu poder. Olha, eu quero dizer para você que no mundo nenhum de nós é Senhor. Todos nós somos escravos. A gente só escolhe de quem a gente vai ser escravo. E quem não é escravo de Jesus é escravo do diabo. É o que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses, capítulo 1, verso 14. Todos nós nos convertemos, sim ou não? E o que é nos converter? Segundo o apóstolo Paulo, em Colossenses 1,14, conversão é você sair do domínio de Satanás e vir para o domínio de Cristo. Isso é conversão, é deixar de ser dominado por Satanás e ser dominado agora por Jesus Cristo. É deixar de ser escravo do diabo e se tornar servo ou escravo de Jesus Cristo. Mas aquela mulher se coloca aos pés de Jesus e diz: Senhor, salva minha filha daquela tirania, pois quem é escravo de Satanás está debaixo da tirania, do engodo, do engano. Mas quem está debaixo do senhorio de Cristo está debaixo do favor, da honra. Embora ele tenha direito sobre nós como Senhor diante de escravos, nos trata como filhos. Sendo escravos, nos deu status de filhos. Não precisava e não merecíamos, mas isso se chama graça dele. Nos põe na condição de filhos. Os demônios tratam os seus escravos de escravos para baixo. Demônios tratam os seus escravos
como coisas de nenhum valor. Jesus trata os dele como filhos amados. Sim ou não? Como que se liberta uma família? Como que se liberta crianças? Como que se protege crianças da ação desses demônios famigerados? É se colocando diante de Jesus e declarando: Senhor Jesus, eu estou aqui aos teus pés. E eu aceito até migalhas que caiam da tua mesa, porque eu sou teu escravo. Pode voltar para casa. Pode voltar para casa. O demônio já saiu, mas o Senhor não fez nada. A tua resposta protege a tua filha agora dos demônios. A tua postura, a maneira como você se colocou diante de Jesus, quer proteger sua vida, sua casa, seus filhos. Então, que Jesus seja teu Senhor de verdade. Que você sirva a Jesus. E que você, olha, para de se achar. Lembra que você e eu deveríamos estar contentes com migalha. Tem gente que não dá palpite até no tempero de Jesus. Quem sou eu para querer que o Senhor troque de chefe na tua cozinha? Não é mesmo? Sim ou não? A gente foi comer numa praia semana passada, muqueca de peixe com camarão, numa praia, coisa mais linda, e chamada Itacaré. E a muqueca estava sem sal, ó. E aí chega o mocinho tão bonzinho, perguntou para mim: o senhor gostou da muqueca? E a minha mulher falou assim: mas por que você não falou que estava sem sal? Eu falei: ah, Valéria, tão bonzinho. Hã? Eu falei para ela: vai ver que foi a mãe dele que é da cozinha, eu vou criticar a muqueca. É melhor sem sal do que com muito sal, não é mesmo? Deixa quieto. Então eu estava muito crente esse dia. E aí, olha só, a gente sai da praia para voltar. A gente tinha rodado 90 quilômetros para chegar lá. 90 quilômetros. Eu aluguei um carro. Eu peguei um carro 0 quilômetro mesmo, ninguém tinha usado. A locadora tinha recebido o carro e eu fui o primeiro a alocar aquele Gol, um Gol branquinho 0 quilômetro. Fui com ele para essa praia. Eu fui pregar domingo na igreja e depois fui para a praia. Então o carro estava com 150 quilômetros que nós rodamos com ele. Quando eu volto, então, de não querer criticar a muqueca da possível mãe do garçom bonzinho, eu chego o pneu furado do Gol, pneu traseiro do lado do passageiro, completamente murcho, não dava nem para tentar achar uma borracharia, e lá ainda perto, num lugar distante, completamente murcho. E eu tinha comentado com a Valéria, a gente tinha conversado no dia anterior, que eu nunca troquei um pneu na minha vida. Eu lembro que uma vez furou o pneu aqui no Castelo, eu liguei para o Nobuyuki. Nobuyuki, o que você está fazendo? Acho que você estava junto, né? Foram os dois me resgatar e trocaram o pneu para mim do lado do Pão de Açúcar aqui do Castelo. Eu nunca troquei um pneu, meu Deus. Uma vez furou o pneu, eu estava indo pregar no Parque Valença. E uma pessoa trocou para mim na rua o pneu. Então agora fura. E bem que eu tinha falado para a Valéria um dia antes, o pneu com 150 quilômetros rodados, novíssimo, completamente furados, meu Deus do céu. Então eu disse: Valéria, então é hoje que eu vou aprender. E aí estou tirei o step, estou pegando o macaco, descobrindo como que usa. De repente passou um surfista, com a prancha de surf, põe a prancha no chão e diz: precisa de ajuda? O senhor quer que eu troque o seu pneu? Eu disse: se você quiser. Aí o surfista foi e trocou o pneu para a gente.
com muito boa vontade. Trocou. Eu fui querer guardar o pneu furado. Não suje suas mãos, deixa que eu mesmo ponho. Disse, meu Deus, quanto que eu vou dar de dinheiro para esse surfista? Eu pensei comigo, ele está esperando receber. Aí eu pensei, puxa, eu tenho que dar pelo menos R$50 para ele. Então, eu decidi, eu vou dar R$50 para o surfista, ele me fez por merecer. Se ele pedisse 100, eu dava. Me livrou do vexame. Ei, irmãos, fui dar R$50 para o surfista. Sabe o que ele me disse? De jeito nenhum. Eu não aceito, eu não quero. Foi a minha boa ação de hoje. Aí ele falou para mim assim, faça o seguinte, se um dia o senhor estiver passando e me vir com um problema na estrada, o senhor pare para me ajudar. Só isso. Meu Deus do céu. Fiquei olhando para ver se tinha asa nas costas do surfista. Um anjo. Falei, como Deus é bom, olha como Deus é bom. Eu vou viver minha vida inteira aqui na terra e não vou aprender a trocar pneu nunca. Isso não é lindo? Que coisa boa, meu Deus. Como Deus cuida da gente. Não é que Deus abençoe o surfista lá de Itacaré. Quando você for lá visitar, ele tem um restaurante pequenininho. Depois ele falou para a gente do restaurante que ele tem lá, custa R$15 o prato e tal. Chama PF do Surf. Quem for em Itacaré, coma lá e fale que você está lá por causa do pneu que ele trocou para mim, tá bom? E nem sei porque que eu contei essa história. Mas olha, quando a gente serve Jesus, eu queria dizer para você, quando Jesus é Senhor da vida da gente, Ele não cuida da gente. Eu penso que aquele surfista, o Senhor ficou com pena de mim, dizendo, meu Deus do céu, que vexame vai ser ele vai se machucar trocando esse pneu. Ele vai estragar o carro novinho, ele vai ficar nervoso, ele vai brigar com a mulher dele, vai dizer que a culpa é dela, que inventou ir para essa praia. Então deixa eu mandar alguém fazer isso. Olha que beleza, que bênção é a gente se ajoelhar aos pés de Jesus, que bênção é a gente declarar Jesus como Senhor, que bênção é a gente assumir a nossa condição humilde diante dEle. É uma migalhinha da tua mesa me basta, porque eu assumo a minha condição de cachorrinho, sim Senhor. Eu tinha tudo para ser só um cachorrinho, mas o Senhor me deu a bênção de poder sentar na mesa. Amém ou não amém? Pode voltar para casa, o demônio não está mais na sua filha por causa da maneira como você respondeu. O que faz uma pessoa ser liberta ou ser possessa? A sua postura diante de Jesus. Quantos estão entendendo? Confirma isso no outro texto. Quando Jesus Cristo chega e vê aquela confusão, porque o outro menino estava endemoniado, esse lá em Israel, Jesus Cristo, quando vê aquele menino endemoniado, e detalhe, os apóstolos não conseguiram libertar a criança. Porque o demônio que estava no menino não falava. Então os apóstolos não conseguiram lidar com aquele demônio. Sim, e os apóstolos estavam em crise, porque eles já tinham lidado com tantos casos, e aquele caso eles nunca tinham visto. Se você olhar Marcos capítulo 9, verso 19, Jesus Cristo faz uma declaração. Marcos 9, 19. Jesus fala assim, ó geração sem fé. Eu estou lendo na King James. Ó geração sem fé. Até quando estarei junto de vocês? Até quando vos suportarei? Ó geração sem fé. Há uma criança endemoniada. Os apóstolos, com exceção de Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus, os outros 9 apóstolos não conseguiram lidar. E Jesus faz essa declaração. Ó geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Geração incrédula. Geração incrédula quer dizer, ô geração sujeita a demônios. Geração incrédula quer dizer, ô geração que é playground de demônios. Ô geração incrédula quer dizer, ô geração que dá moleza para demônios.
Ou geração incrédula quer dizer geração que abre as portas das suas vidas, das suas casas a demônios. E Jesus diz: até quando eu terei que suportá-los? Até quando eu estarei aqui no meio de vocês, vendo vocês abrindo portas das suas vidas para demônios? Jesus então extravasa dizendo: isso que está acontecendo aqui é por causa dessa geração incrédula. Mais uma família, mais um pai, mais uma criança endemoniada, porque fazem parte de uma geração incrédula. E eu tenho que suportar isso. Até quando? Jesus Cristo dá a dica. Por quê? Uma criança tão endemoniada e os apóstolos tão frustrados porque não tinham conseguido lidar por causa da incredulidade. Por que os apóstolos estavam frustrados? Porque eles não tiveram o discernimento de que para libertar aquela criança não era na criança, era no pai que tinha que ser ministrado. O demônio estava na criança por causa da incredulidade do pai. Os apóstolos não lidaram com o pai, só lidaram com a criança. Se você olhar o verso 22 de Marcos 9, o pai fala assim para Jesus. Jesus já tinha dito, geração incrédula. Aí olha o que o pai disse para Jesus. Tinha chamado Jesus de rabi, de mestre. A mulher que se jogou no chão chamou Jesus de Senhor. Esse mestre. 9:22. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira nos ajude. Qual foi a resposta de Jesus? Todavia, se tu podes fazer alguma coisa por nós, tem compaixão de nós e nos ajude. Qual foi a resposta de Jesus? Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Olha, esse homem me pareceu tão piedoso, pedindo compaixão. Os apóstolos talvez ficassem do lado dos 9 que não tinham conseguido lidar com a situação, talvez estivessem pensando: olha que homem bonzinho, que humilde, ele está pedindo compaixão. Por que não funcionou? Por que não conseguimos lidar com essa situação? Esse demônio deve ser muito terrível. Olha o homem se humilhando, pedindo compaixão. Nos ajude, tem compaixão de nós, se o Senhor pode. Eles devem ter dito: tomara que Jesus Cristo se compadeça mesmo desse homem e resolva o que nós não conseguimos resolver. Mas a resposta de Jesus é surpreendente. Jesus diz: como é que é? O que você me falou? Se eu posso, se você questiona se eu posso, isso significa que eu não vou. Se você declara, se você tem essa postura, questionando o meu poder, eu não posso te ajudar. Se eu posso, tudo é possível ao que crê. A sua dúvida, é a sua incredulidade que faz o demônio agir na sua vida e na vida do seu filho. Por que os 9 não conseguiram expulsar esse demônio dessa criança? Porque você é a porta de entrada do demônio na vida do teu filho, da tua casa, da tua vida. Que conversa é essa? Se tu podes, quer libertar-se, quer libertar a tua casa, quer proteger seu filho, você não pode duvidar de Jesus. Que conversa? Se eu posso tudo. Se você crê em mim, eu posso tudo. Agora, se você não crê, o demônio entra e faz confusão. Sim ou não? Se eu posso, tudo é possível. Eu posso tudo naquele que crê em mim. Aí, verso 24. Acontece algo. Antes da criança ser liberta, acontece algo. Diante dessa palavra de Jesus, o pai diz: então eu creio. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia NVI e a Bíblia King James atualizada, ela traduz o texto faltando um detalhe que para nós é importante. Que em outras traduções em português aparece um detalhe que nessas duas versões não tem. Tanto na King James como na NVI, o pai diz: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
Mas as outras traduções dizem que o pai chorando, que o pai em lágrimas disse para Jesus: eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu acho que o detalhe dele estar chorando é importante ou não é? Em lágrimas. Ele diz: eu entendi o que faz esse demônio entrar na vida do meu filho e quase matá-lo. E sabe lá que mais esse demônio fazia na família daquele homem? É a incredulidade do próprio pai. Para o Senhor agir na vida do meu filho e libertá-lo, eu preciso vencer a minha incredulidade. Eu sou a legalidade. Então eu quero dizer que eu não sou mais incrédulo, eu creio. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. E chorando a Jesus: ah, bom, agora sim. Então o demônio sai. O demônio faz uma confusão. Acharam que a criança tinha até morrido, porque o demônio sai com muita raiva. Se você ler o texto, o demônio, que nem fez com a criança, com a Berenice, agita a criança e solta, e sai. E as pessoas dizem: morreu. Não, não morreu. Estava liberto. Agora sim, liberto. E os apóstolos vão para Jesus dizendo: mas que é isso? Por que nós não conseguimos lidar? Porque vocês não lidaram com a legalidade. A legalidade não estava na criança, a legalidade estava no pai, estava na mãe. Quer proteger seus filhos, a sua casa, pois cuide de manter-se ligado a Jesus, como servo ao Senhor. Mantenha a sua fé em Jesus Cristo, mantenha a sua aliança com Jesus Cristo. Amém ou não amém? Demônio nenhum pode tocar aquele que pertence a Jesus Cristo, que tem selo de propriedade. Se Jesus Cristo é o Senhor, pois demônio não entra, não pode, porque Jesus protege os que são dele. Amém ou não amém? Incredulidade, dureza de coração é a brecha. Mas quando você tem fé em Jesus Cristo, vence a incredulidade, se rende a Ele, reconhece Ele como Senhor, aí você protege sua vida e dos seus pequenos também. Amém? Então, da nossa parte, nós precisamos manter nossos pequenos, nossos filhos, debaixo da proteção de Jesus. Demônios não podem, em nome de Jesus, se atrever a tocar na nossa herança que o Senhor nos confiou, que são nossos filhos. Nós queremos criar nossos filhos para o Senhor, sem nenhuma interferência demoníaca. Somos do Senhor, propriedade exclusiva dEle, ligados a Ele por fé. Amém ou não amém? Amém. Entramos na brecha dos cachorrinhos, mas Ele nos colocou no nível de filhos. Era para entrar para comer migalha, mas Ele botou para comer na mesa dEle. E até se a gente dá palpite no menu, Ele tolera. Ele sabe da nossa folga. Crentes brasileiros são mais folgados, né? Amém ou não amém? Você entendeu essa palavra? Então vamos orar ao Senhor. Fica de pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Levanta a sua mãozinha direita para o céu. Ora comigo no seu lugar. Diga: meu Deus, tem misericórdia de mim. Meu Deus, tem misericórdia da minha casa. Tenha misericórdia dos meus filhos. Meu Deus, tem misericórdia de mim. E eu quero dizer para o Senhor que eu não faço parte da geração incrédula, da geração perversa. Eu sou gerado de novo. Eu faço parte da geração santa, da geração eleita. Eu sou de Jesus. Jesus Cristo é meu Senhor. Jesus Cristo é meu Salvador. Eu me prostro aos pés de Jesus e eu declaro Jesus Senhor da minha vida, Senhor da minha descendência, Senhor da minha casa. Jesus Cristo é meu Senhor e minha casa está debaixo da bênção do Senhor Jesus. Demônios não têm parte comigo, nem na minha descendência. Meus filhinhos estão debaixo da cobertura do Senhor Jesus Cristo.
Eu declaro em nome de Jesus: meus filhinhos estão cobertos pela bênção e pelo poder do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Demônio nenhum tem lugar nas suas vidas, tem lugar na minha casa, em nome de Jesus. Jesus Cristo é meu Senhor, é meu Salvador, e a Ele eu dedico toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o meu amor. Jesus Cristo, Senhor, meu Salvador. Que bênção é servir ao Senhor. Eu me contentaria com uma migalha caída da tua mesa, mas que bênção é que o Senhor me deu muito mais do que uma migalha. Meu Senhor Jesus, eu era só um escravo, mas o Senhor me levantou a condição de filho amado. Obrigado, Senhor Jesus. Eu nem merecia, mas o Senhor me deu. Obrigado, Senhor Jesus. Bendito sejas. Obrigado pela tua proteção, pelo teu poder, pelo teu cuidado. É imensamente, incomparavelmente melhor servir ao Senhor do que ficar à mercê de demônios. Muito obrigado, Senhor Jesus. Dá um aplauso lindo para Ele.